Num tempo em que o rádio ainda sussurrava os sons do mundo para o interior do Brasil, um menino crescia observando o vai-vem do vento, o farfalhar das folhas e o sussurro das histórias contadas em noites de lamparina. Nascido em São Bento do Una, em Pernambuco, Alceu Valença carregava nos olhos curiosos a paisagem do agreste e nos ouvidos o eco das cantorias dos cantadores de feira. Filho de um poeta e neto de um violeiro, sua infância foi marcada por uma musicalidade que ia muito além do simples entretenimento. A música era herança, era vida. Nas vielas de chão batido, onde cada esquina tinha um personagem e cada rosto escondia uma poesia, o pequeno Alceu aprendia a observar o mundo com lirismo e rebeldia. Desde cedo, mostrava inquietude. Não aceitava o silêncio das convenções. Na casa da avó, ouvia as histórias de Lampião como quem decifrava mitos antigos, e quando escutava Luiz Gonzaga no rádio, sentia-se compreendido em sua essência. Com 15 anos, ganhou um violão, e com ele o mundo se abriu. Mas não bastava tocar, era preciso misturar. Entre o repente e o blues, o baião e o rock, Alceu começou a criar sua própria linguagem sonora, algo que os moldes tradicionais ainda não sabiam nomear. A adolescência em Recife, cidade que fervilhava entre o conservadorismo e a efervescência cultural, ampliou ainda mais seus horizontes. Ali, conheceu o teatro, a poesia marginal, a boemia, bebeu de tudo, absorveu tudo e devolveu ao mundo um novo som, carregado de regionalismo, mas também de ruptura. Recife dos anos 60 não era apenas cenário, era palco e personagem. E foi nessa ebulição que Alceu fez história ao lado de outros nomes que, como ele, buscavam redefinir a arte nordestina. Participou de festivais, experimentou linguagens, fundou o grupo Tamarineira Village, que depois daria origem à Ave Sangria. E ali já se percebia que aquele jovem não pertencia a nenhuma moldura. Era um artista em constante transmutação. Suas canções falavam de amor, de política, de delírios. Tudo era possível no universo de Valença. Em 1970, formou-se em Direito, mas as leis nunca foram páreo para a liberdade que encontrava nos acordes. A mudança para o Rio de Janeiro marcaria o início de uma nova fase. A cidade grande o abraçou e, com Geraldo Azevedo, começou a compor canções que seriam sementes de clássicos da música brasileira. E mesmo longe do sertão, Alceu nunca deixou de carregar sua terra na voz. A cada letra, a cada melodia, o Nordeste pulsava, reinventado, traduzido em psicodelia e lirismo. A primeira parte dessa história mostra mais do que a origem de um cantor. Revela o nascimento de um criador de mundos, alguém que fez da própria trajetória uma sinfonia onde o barro e a eletricidade dançavam juntos. E assim, o menino de São Bento do Una começava a traçar o caminho que o tornaria lenda. Mas ainda era só o começo. A segunda parte dessa jornada nos leva a um Alceu que rompe fronteiras e encontra o coração do Brasil. Na década de 1970, o Brasil vivia sob o peso da repressão, mas a arte insistia em florescer pelos cantos do país. No Rio de Janeiro, Alceu Valença caminhava como quem sabe que carrega dentro de si algo maior do que acordes e versos. Suas composições começavam a chamar a atenção da crítica e do público. Em parceria com Geraldo Azevedo, lançou em 1972 o álbum Quadrafônico, uma obra ousada que fundia baião, psicodelia, lirismo e protesto. Era o início de uma discografia que jamais se renderia à mesmice, mas o mercado ainda resistia. O Brasil urbano não compreendia aquela sonoridade híbrida que misturava cangaço com rock, literatura de cordel com solos elétricos. Era estranho, era novo e por isso mesmo genial. Alceu nunca foi domesticável. A cada disco, ele testava os limites da música brasileira, desafiava fórmulas. Seu figurino espalhafatoso, seu jeito performático e sua poesia rasgada chocavam e encantavam. Nos palcos ele não cantava,
Ele encenava suas canções. Em 1976, lança o disco homônimo Alceu Valença, que marca sua afirmação como artista solo e abre caminho para hits futuros. Mas é nos anos 1980 que Alceu explode de vez. Com o disco Coração Bobo, de 1980, ele rompe as barreiras do alternativo e entra no coração popular do Brasil. A faixa título se torna um hino instantâneo. Era um sertão psicodélico agora tocando em rádios FM. Um novo capítulo começava. Seguem-se sucessos como Táxi Lunar, Anunciação, Belle de Jour e La Belle de Jour. Cada canção, um universo. Alceu criava imagens cinematográficas com palavras, transportava o ouvinte para universos encantados, sensuais, oníricos. E por trás de toda essa viagem sonora, havia crítica social, havia identidade, havia resistência. Seus discos eram mais do que álbuns, eram manifestos estéticos. Em Cavalo de Pau e Estação da Luz, ele mergulha ainda mais fundo na fusão entre tradição nordestina e modernidade globalizada. Cada faixa era um protesto contra a homogeneização cultural. Era como se dissesse: o Nordeste é plural, é moderno, é eterno. Alceu também se aventura no cinema e no teatro. Participa de trilhas sonoras, escreve, atua. Seu talento transborda os limites do microfone, mas é no palco que ele se torna entidade. Shows antológicos, figurinos coloridos, uma presença que magnetiza. O público não assiste, o público é tragado. Nesse ponto da trajetória, ele já não era mais um artista do Nordeste, nem mesmo do Brasil. Era uma força cultural que transcendia a geografia. O menino que escutava o vento em São Bento agora ecoava por arenas, festivais e multidões. Ainda assim, não perdia o vínculo com suas raízes. Voltava para casa, andava pelas feiras, se misturava aos cantadores. O sucesso não lhe tirou a essência. Na segunda parte dessa história, Alceu Valença se consolida como um dos maiores nomes da música popular brasileira. Mas o tempo ainda teria muito mais para ele. O artista rebelde dos anos 70, o popstar nordestino dos anos 80, entraria nos anos 2000 com a mesma inquietação criativa. Na próxima parte, conheceremos o homem por trás da lenda, suas turnês internacionais, suas batalhas culturais e a maturidade de quem nunca parou de criar. Enquanto o século XXI avançava com sua pressa digital, Alceu Valença permanecia como uma figura atemporal. Não era apenas um cantor, tampouco apenas um compositor. Era um mestre da reinvenção. Nos anos 2000, enquanto muitos artistas buscavam adaptar-se ao novo mercado, Alceu seguiu na contramão. Lançou álbuns autorais, mergulhou em sonoridades ancestrais, reapresentou clássicos em formatos acústicos e sinfônicos. Seu álbum Forró Lunar, por exemplo, resgatava a pureza do forró pé de serra, sem abrir mão da identidade poética que sempre lhe acompanhou. E, ao mesmo tempo, estava nos palcos da Europa, da América do Norte, sendo ovacionado por públicos que nem mesmo falavam português, mas compreendiam a alma por trás da música. Em festivais internacionais, Alceu não apenas se apresentava, ele hipnotizava. O que levava ao mundo não era só som, era brasilidade crua e poética. Um pedaço do sertão recriado com guitarras elétricas e metáforas surreais. Em Paris, Lisboa, Nova York, sua presença era celebrada como uma explosão cultural. Valença mostrava ao mundo que o Nordeste brasileiro não era apenas folclore ou paisagem exótica. Era vanguarda, era potência artística. Em meio à globalização, manteve-se fiel a si mesmo, sem abrir concessões ao gosto do mercado. Sua música nunca foi produto, sempre foi expressão. Nos últimos anos, Alceu também passou a ser reverenciado por novas gerações. Jovens músicos, influenciadores, produtores e artistas passaram a revisitá-lo com um olhar de reverência e inovação.
Suas letras viraram trilhas em redes sociais. Suas melodias ressurgiram em regravações e até mesmo nas festas mais pop. Anunciação ecoava como um chamado universal. Mas além dos palcos, Alceu se posicionou como defensor da cultura, crítico contundente das desigualdades, atento à destruição do patrimônio nordestino. Em entrevistas, escrevia e falava como um intelectual, sem deixar de ser popular. Era um poeta do povo, mas com a lucidez de quem compreende os riscos da perda de identidade. E ainda hoje, aos mais de 75 anos, ele não para. Continua compondo, gravando, fazendo shows. Mas talvez seu maior feito seja ter transformado sua vida numa grande obra de arte. Porque Alceu não se limitou a cantar o Nordeste. Ele o redesenhou, o libertou das caricaturas, o reinventou como símbolo de modernidade e orgulho. Fez do delírio um projeto estético, fez da resistência um ritmo e deixou para a música brasileira um legado de ousadia, liberdade e autenticidade que atravessará as gerações. Alceu Valença é, e sempre será, um desses raros artistas que não cabem em prateleiras. Ele mora na memória coletiva, nos pés que dançam seu frevo, nos olhos que choram com sua poesia. Se você chegou até aqui, é porque também foi tocado por essa história. Por isso, se essa jornada te emocionou, te surpreendeu ou simplesmente te fez viajar por entre notas e versos, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também ama a música brasileira e deixe seu comentário. Qual a sua canção favorita do Alceu? A gente quer saber, porque histórias como essa merecem ser lembradas e contadas muitas e muitas vezes.